Olá, internauta de MyLink do mundo! Hoje eu estou muito feliz. Aliás, todos os dias que eu estou aqui, eu sou muito feliz de termos tido essa ideia de fazer isso aqui em casa, que só estamos recebendo gente legal. E hoje uma pessoa excepcional, somos suspeitos para falar, o professor Giovanni, que ontem nos deu a ótima notícia que estará disputando as eleições do cargo máximo do Executivo com o prefeito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Carlos. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e a Thaís, né? E os queridos também, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, professor, assim, acho que tem muita gente que vai ver esse vídeo aí, está esperando o senhor falar sobre tudo que envolveu esses últimos dias, né? Pois é. Muita coisa, né, de todos os lados, mas comece falando, assim, muita gente te conhece já, mas fale mais um pouquinho de ti, sobre sua carreira profissional, né, como começou, daí foi para as artes, e depois como chegou até a política. Bom, vou tentar ser breve nessa tarefa, né? Afinal, são 52 anos de muita experiência. Eu comecei a minha vida aqui em MyLink, trabalhei com algumas coisas de subemprego, né? Então, por exemplo, eu fui garçom no Lanches da Mama. Muita gente conhece o Ponto da Mama, mas não sabe que ali teve um restaurante, né? Era um ponto de referência, uma lanchonete e restaurante. Eu fui garçom ali durante algum tempo da minha adolescência. E aí depois entrei na Agrostal, trabalhei 10 anos na Agrostal, que é uma empresa metalúrgica que produz peças automotivas. Foi um aprendizado enorme, fiz muitos amigos, né? Depois eu morei um ano em Londres, voltei, entrei trabalhar como professor, porque eu me formei em letras, português e inglês, como professor de português e inglês na escola Lelizito. Trabalhei também em diversas escolas da região, e dentro da escola Lelizito eu desenvolvi um projeto de teatro voluntário aos finais de semana. Em 2018 fez 20 anos do Grupo Teatron, que é o meu hobby, né? Sim. O meu trabalho que eu amo, que eu faço, que é ser professor, e paralelo a isso eu tenho esse hobby que é o teatro. Então eu faço isso voluntariamente há mais de 20 anos. Todo ano o Teatron produz uma peça nova, isso já é uma marca nossa, né? E o que aconteceu foi que com toda essa experiência de viajar e tudo mais, a gente começa a ficar mais crítico, né? E eu comecei a ficar muito crítico com as coisas da minha cidade. E na época a gente tinha um encontro de artistas que estava sempre se encontrando, de amigos, professores e tal. E um amigo virou para mim uma vez e disse: por que ao invés de você ficar criticando, né, você não se candidata a vereador e tenta fazer alguma coisa pela cultura, pela educação do município, né? E foi aí então, eu já era filiado ao PT desde 2003, e aí em 2008 eu saí candidato pela primeira vez a vereador. E não consegui da primeira vez, fiquei suplente, e depois em 2012 entrei, e em 2016 consegui novamente, e estou já no segundo mandato. Tem sido uma experiência maravilhosa. Eu sou muito grato às pessoas que acreditaram em mim. Continuo tentando, né, fazer alguma coisa. Não é fácil, o cargo de vereador ele é muito limitado. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas como é uma apresentação breve, em linhas gerais é isso. Que bacana. Aí me apareceu uma dúvida agora, a gente até nem havia conversado sobre isso. Sempre tem uma conversa antes aqui, gente. A gente fala, conversa um pouco. É verdade. Eu, como bom professor, estou aqui com as minhas anotações, né? Falei que aqui ia ser uma fritadeira para chegar e pegar os outros de surpresa. Mas assim, eu tenho a impressão, professor, que na minha época de escola, não havia tanto engajamento político o quanto hoje eu vejo
dos alunos do ensino médio. Como o senhor disse, criou um grupo de teatro na escola, né? Conseguiu formar o Teatron lá a partir de cabeças de alunos, que é uma forma até de politizar pessoas, né? O senhor também acho que cumpriu bastante esse papel. O senhor viu essa evolução da educação, acho que anos 80, para a educação dos anos 2000? Os alunos melhoraram no sentido político? Porque eu lembro que na minha época era praticamente impensável a gente ter um grupo de teatro no Vilaça, por exemplo. Na década de 80 eu falo isso, que eu tenho uma impressão de que a década de 80, no sentido educacional, ela se preocupou justamente com produzir gente pensando no ensino técnico e muito pouca gente pensando, né? Já visto que nós não tivemos sociologia, filosofia, coisas que fizessem as pessoas pensar. O senhor também tem essa impressão? Então, enquanto professor e enquanto aluno? Eu acredito que houve uma evolução, claro, né? O país está inserido dentro de políticas mundiais e ele segue essa tendência, e é claro que há uma evolução com algum retrocesso às vezes. Sim. Mas o fato é que a gente tem visto, por exemplo, algumas postagens saudosistas, né? No meu tempo de escola, eu vejo muito isso no Facebook e eu discordo, né? Nós vivemos, eu cheguei a pegar um tempo de ditadura, né? E o que se tinha naquela época era muito medo. A gente tinha medo de tudo, né? Então, muita gente diz assim, se tinha respeito pelos professores. Era um respeito na base do medo, então essa não é uma boa relação, né? Senão não tinha tanta história de gente fugindo, matando aula. Claro, eu me lembro que naquela época era algo comum você falar, eu matei a aula, se viola a vaga. E as pessoas tinham medo das diretoras, dos diretores, né? Hoje não, hoje os alunos, a nossa relação é uma relação pautada assim, pelo respeito, pelo bom entendimento. A gente vê aluno conversando com o diretor assim, cara a cara, expondo seus argumentos, né? Então nós estamos em outra época, sem dúvida nenhuma. Agora, com relação ao meu grupo de teatro, nunca teve essa pretensão. Éramos pessoas que gostávamos de se reunir e montar uma peça de teatro. Eu nunca tive essa preocupação, é claro, era né, um outro tempo. Hoje o meu teatro está muito mais, eu digo do Grupo Teatron, né? Ele está muito mais voltado para questões pedagógicas, questões didáticas, né? Os últimos trabalhos têm sido alguns, né, com a participação da professora Ludi Santos, ou Ludi Santos Moma, né? Nossa, comadre, minha amiga querida. E ela tem me ajudado nesse processo de conduzir principalmente o núcleo jovem, né? Hoje nós dividimos o núcleo jovem e o núcleo adulto, né? E o núcleo jovem montou uma peça, O Sonho Encantado de Olivia, que fala sobre o uso excessivo da tecnologia, né? Que a tecnologia é boa, mas ela tem que ser usada com cuidado. A gente vê alguns desastres aí por causa do mau uso, né, da tecnologia. A peça falava sobre isso, sobre valorizar um pouco os brinquedos, as cantigas, né? E no ano de 2019 nós montamos a peça Cidadania Já, que fala sobre questões de cidadania, como cortar uma fila, né? Então, girando em torno dessa questão mais orgânica, né? De voltar e refletir, peraí, eu tenho meus direitos, mas eu também tenho meus deveres. E para eu ser um bom cidadão, eu tenho que primeiro cumprir com os meus deveres, para daí eu exigir os meus direitos, né? Que bacana. Então, o senhor teve o primeiro mandato em 2013, né? E como foi a batalha do primeiro mandato? Porque é sempre assim, para quem entra na política, acho que é um choque de realidade muitas vezes. O que foi positivo, o que foi possível construir e o que infelizmente ficou para trás? Bom, no primeiro, quando eu não fui eleito em 2008, eu passei Você já tinha uma eleição anterior? Isso, eu fui candidato em 2008
Não ganhei, fiquei suplente, né? E eu comecei a frequentar a Câmara, né? E entender essa dinâmica do plenário, das proposições, né? E daí, quando eu ganhei em 2012, além da gente já ter um programa de governo, que aí eu era apoiador do governo Binho, né? A gente já tinha um programa de governo pré-elaborado, né, para pautar as nossas reivindicações e ações, como também eu tive uma grande professora, que foi a vereadora Deia. Nós dividimos gabinete por aproximadamente 2 anos, né? E ela é uma vereadora maravilhosa, me ensinou muito, aprendi muito com ela, muito focada nas questões de meio ambiente, né? Entre outras coisas, mas urbanismo, e aí vai, ligada ao pleno da Yara Bernardi, né? Então, assim, tenho uma admiração profunda por ela e aprendi muito com ela. É claro que eu vivi as duas situações, né? Eu fui situação com o governo Binho e estou sendo oposição com o governo Pechinho. Em ambas as situações, eu aprendi muito, né? Os 2 mandatos de vereador, eu tenho aprendido muito, muito mesmo. E a gente percebe os limites, né, do vereador, os limites do legislativo, mas eu tenho algumas coisas assim legais, como por exemplo no primeiro mandato eu consegui trazer, em parceria com o professor Rogério de Souza, do Instituto Federal hoje. O professor Rogério tinha então o projeto do cursinho pré-vestibular em São Roque. Assim que eu fui eleito, eu procurei o professor Rogério e então, é claro, precisou de uma série de tratativas, reuniões com o Binho, mas nós conseguimos implementar o cursinho pré-vestibular em parceria com a ETEC, que foi, acho que, a minha maior conquista, né? No primeiro mandato. Foi isso muito... Em que ano, professor? Isso já em 2013, em agosto de 2013. Primeiras coisas implantadas. E de lá para cá, nós conseguimos aí ajudar muitos jovens mairinquenses a ingressar em universidades públicas ou conseguir o ProUni em universidades privadas, né? Isso foi muito importante. A questão também da criação do Fórum Permanente de Cultura. Nós conseguimos juntar aí muitos artistas e criamos o Sistema Municipal de Cultura. Isso através de muito estudo, né? Uma das coisas que é a minha marca enquanto vereador é a questão do estudo. Toda vez que eu falo de algum projeto, eu falo com propriedade, porque eu estudo. Eu costumo falar que a minha vida é pautada em 3 pilares: o estudo, o trabalho e o amor às artes, né? Essas 3 coisas têm me pautado. Portanto, foi muito importante participar de todo esse processo da criação do Sistema Municipal de Cultura, que culminou com a criação do Conselho Municipal de Cultura, que quando entrou o prefeito Pechinho, ele não homologou e, para o fim, todo o sistema ficou parado. Sim. Está parado, Mairim que parou no tempo em termos de cultura. Porque se você não tem o Sistema Municipal de Cultura, não tem o Conselho constituído, esquece, você não consegue verba para cultura, nada anda em termos de cultura. Certo. Então, com relação ao Sistema Municipal de Cultura, ainda há condições de ele ser reativado. O senhor tem alguma perspectiva sobre esse assunto com relação ao Conselho, ao Fórum? Aí já vamos talvez pegar um gancho para falar de fundação aí, que viria lá na frente, mas há alguma perspectiva, o senhor acredita nesse Sistema Municipal de Cultura? Que houve algumas reuniões lá atrás, fóruns, né? Que Isso, Na verdade é assim, né? Os governantes que não são sérios, se tem uma coisa que eles temem, é crítica.
porque muitas vezes são fechados ao diálogo, né? A gente está vendo isso e vivendo isso na esfera federal. Sim. E também aconteceu aqui, né, na cidade de Mairinque. Houve um embate muito grande na Câmara, na época com o então vereador Alexandre Peixinho, né, na época em que ele liderou um movimento para rejeitar a lei de criação no orçamento de uma emenda de 3 milhões para revitalizar o Horto Florestal. Sim. Então, ele liderou esse movimento e quem é que bateu de frente? Né? Porque os cidadãos mairinquenses de mais idade, por mais que eles criticassem, né, o fato de ser rejeitado o projeto, eles não iam sair de casa, eles iam no máximo botar um post na rede social, se tiver rede social. O fato é que quem bateu de frente foram os artistas. Os artistas, então, percebendo a importância de revitalizar aquele espaço que é um patrimônio histórico da cidade, bateram de frente não só com o vereador Alexandre Peixinho, mas com todos, né, os que rejeitaram o projeto. Né? E até hoje, ninguém consegue entender o que levou esses vereadores a rejeitarem, a negarem aceitar 3 milhões para revitalizar o horto. Você que é eleitor tinha que perguntar para o seu vereador, aquele seu vereador que você vota, você aprovou ou rejeitou os 3 milhões para o horto? Porque até isso, hoje, eles não explicaram. Eles rejeitaram e pronto. Quer dizer, quem bateu de frente foram os artistas. Então, hoje, o prefeito Alexandre Peixinho, ele não dialoga com esses artistas, né? Ele fechou essa porta, não homologou o Conselho Municipal de Cultura, o único. Então está tudo parado. Entendi. Agora, você me perguntou sobre a fundação. Isso. A fundação é um projeto novo que nós aprovamos aí no final de 2019. Eu tentei contribuir para o projeto ficar o mais perfeito possível. Esse projeto tem que passar pelo Ministério Público, que vai aprovar ou não, né, o projeto como ele está. E então, passando pelo crivo do Ministério Público, pode ser instituída a fundação. E a fundação, por que ela é boa para o município? Eu queria saber qual a sua impressão disso. Isso, ela é boa para o município porque ela é um órgão que o poder público tem, sim, né, o presidente é indicado pelo prefeito, então é como se fosse um departamento de cultura com muito mais autonomia, né? Vai ter as políticas podem ser ditadas pelo poder público, mas a fundação vai ter autonomia para gerir a cultura no município. E uma das coisas importantes é que ela pode receber verbas de emendas parlamentares, ela tem mais ou menos o status de entidade, de associação, quer dizer, então ela pode receber verbas de convênios com o governo estadual, federal, e pode receber verbas da iniciativa privada, das empresas. Então, com certeza, qualquer fundação vai conseguir muito mais verba do que aquele 1% chorado que é destinado para a cultura no orçamento da cidade, né? Aqui em Mairinque, nós temos aí em torno de 1.300.000 para gerir cultura, inclusive com folha de pagamento do pessoal da cultura e do pessoal da biblioteca também. Quer dizer, esse 1.300.000 acaba ficando pouco dinheiro para efetivamente aplicar na questão do fomento às artes. Entendi. Bom, o senhor falou de dificuldades enfrentadas no primeiro mandato, né? Porque teve o projeto do Horto que não andou, também do Conselho de Cultura que não andou. Esse mandato que você tem tido agora, antes oposição lá na Câmara, que agora é situação no Executivo, como tem sido? Há um outro agravante também, né? Isso é importante dizer, que não temos nenhuma representante mulher na Câmara esse ano, né? A Déia fazia esse papel muito bem, a professora Selma esteve lá. Se pensarmos lá atrás, teve a Rita Tota, enfim,
a Madalena, a professora que passou por lá. Além dessa dificuldade, né, quais outras tem enfrentado? Queria que você explanasse um pouco sobre isso. Antes do professor responder essa pergunta polêmica, deixa eu aqui, como voz da consciência que eu sou, fazer uma ressalva aqui importante. Para deixar claro para quem está assistindo, para os internautas, que na época, voltando ali um pouquinho que eu fiquei caladinha, uma das justificativas que os vereadores usaram para rejeitar o projeto do Horto, utilizando da falta de informação da população, foi que a verba, que esses 3 milhões deveriam ser usados para outra coisa. Então, eu queria pedir para você, professor, que deixasse claro isso. Então, foi uma tentativa de justificativa, né? Inclusive usada pelo então vereador Peixinho, que se essa verba fosse para a saúde, ele aprovava. Então, veja o absurdo, né? Ele, sabendo que era uma verba destinada exclusivamente para isso, né? Ela veio já de um fundo, ela é de um fundo que só pode usar para isso. Então, usou dessa falta de informação da população para manipular, né, as informações e passar essa sensação para a população de que ele estava certo, né? E é uma pena que muitas vezes as pessoas não esclarecidas acreditam, né? E dizem, é isso mesmo, e não vão procurar. Nós estamos vivendo na época das fake news, né? Eu acabei de falar no programa do Wander que eu não tenho medo da gestão pública, não tenho medo do cargo de prefeito e das atribuições, porque eu me considero preparado para isso, né? Não tenho, mas a campanha é algo que me assusta. Nós vivemos em tempo de fake news, onde as pessoas acreditam naquilo que elas leem e não vão checar informações, né? Eu muitas vezes recebo aqui no celular essas correntes, eu vou lá, verifico se é correto, se é verdade. Se é verdade, eu compartilho. Se não é, eu devolvo para a pessoa, dizendo, viu, você acabou de compartilhar uma mentira, né? Na internet, que são as fake news. Preocupante. Aliás, essa foi uma das, né? Teve as telhas, superfaturamento que não existia, enfim. Foi realmente complicado naquele mandato. Um projeto que ia ser muito bem observado. Isso. Ia passar pelo crivo dos vereadores, que ia ser acompanhado. E aí eu volto naquela questão, né? Eu sou um vereador que estuda os projetos. Que o que eu falo com propriedade. Naquele projeto, eu tive que ficar combatendo, né? Combatendo essas mentiras que eram ventiladas, né? Então, um vereador de maldade foi lá, pegou e falou que era o valor de uma telha, e era o valor total, era do metro das telhas. Isso. Então, esse tipo de situação é complicado, né? Agora, você tocou num ponto que eu, claro, preciso falar, né? Nesse segundo mandato, eu tenho sido oposição, né? E uma oposição diferente do que era o vereador Alexandre. Eu sou uma oposição respeitosa. Eu nunca dirigi uma palavra de baixo calão ao prefeito. As minhas colocações são sempre pautadas em informação, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu desmascarei o prefeito numa fala que ele vem tendo para justificar a incompetência dele, de que houve uma queda na arrecadação do município. E não houve. 2019 está aqui, como eu disse, né? Informação. Está aqui a informação. 2019 estava previsto o município arrecadar 158 milhões e o município arrecadou 163 milhões. Então, qual é a justificativa para atrasar folha de pagamento,
para não depositar o FGTS dos funcionários, e por aí vai. Sim. Né? Não pagar fornecedores, fazer os médicos do hospital entrar em greve, falta de insumos, e assim vai, né? Se for, a gente vai ficar aqui um tempão falando. O fato voltando, né? É um absurdo Mairim não ter uma mulher vereadora. É um absurdo. Em tempos de igualdade, né, a gente está vendo no nosso município a desigualdade. Né? E isso a gente tem que falar. Então, eu sou fã e acompanho o trabalho da Rafaele Godinho. Não sei se vocês conhecem. Estará aqui dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Então veja, a Rafaele Godinho, ela entrou num cenário mundial defendendo um projeto que é a questão de se estudar as mulheres no currículo escolar. Ela defendeu isso, porque vocês podem ver, filosofia vai falar só dos filósofos homens, é raro, né? São raras as exceções. História se estuda só os heróis. Não que não haja, né? Que há realmente uma exclusão. Claro, isso ficou bem claro, né? A mulher que sempre teve um papel, né, de ficar em segundo plano. Então, a escola está atrasada nisso. Então, eu sou um fã da Rafaele, acompanhei o trabalho dela, ajudei a divulgar, e aí no segundo mandato fizemos em parceria o meu gabinete com a Rafaele o Parlamento Jovem Mairinquense, porque estava e faz parte da minha ideologia formar novos políticos. Então, nós pegamos aí um grupo de jovens, né, 15 jovens do município, e ela fez um curso aqui na Câmara para esses jovens sobre formação política. Então foi muito bom e eu espero ver o resultado disso, né? Tem que ter resultado. E eu acabei de me lançar pré-candidato, vou começar a conversar com as pessoas, fazer parcerias, né? E eu já convido você que é mulher, quer entrar na política, venha me procurar, porque nós precisamos de ter vereadoras, né? É importante a participação da mulher. Eu acho, não sei se explica, mas não explicar tudo, obviamente. Tivemos, pelo menos as duas campanhas anteriores foram muito pesadas, né? Assim, no sentido dos ataques pessoais, das ofensas. Eu não sei se eu lembro que isso tenha inibido um pouco a participação da mulher, por conta de estar nesse ambiente totalmente turbulento e parece que não há o debate, né? Não havia, esperamos que nessa seja diferente. Mas, como você falou, agora é pré-candidato, deve ter sido uma decisão difícil. Muito difícil. Como foram esses dias aí que antecederam sua decisão? Então, eu venho de 2 mandatos, né? Aprendendo muito, tem sido uma grande lição, tudo que eu tenho vivido na Câmara. Aliás, professor, se me permite, antes disso, até uma pergunta que eu ia fazer anterior a essa, que me lembrei agora, para falar um pouco do trabalho do senhor enquanto vereador, que eu leio, vi bastante coisas do post hoje, né? Percebi que tem bastante gente que está muito feliz com a sua pré-candidatura, mas percebo também que muitas pessoas talvez não compreendam o trabalho do senhor, ou o próprio trabalho do vereador em si. Explicar para eles que se o senhor anda sumido ou não. Para quem entenda o trabalho do vereador, que assim, todo mundo fala que tem que diminuir o salário do vereador para aumentar o do professor. O senhor que está em ambas as profissões, explique que ambas são importantes para esse mundo. A primeira coisa que eu quero deixar claro, né? Eu estou vereador, mas eu sou professor.
Estou desde 97 na Escola Lelizito, já trabalhei em diversas escolas da região, né? Mas a minha sede mesmo, a minha casa é a Escola Lelizito. É lá que eu tenho o projeto do Grupo Teatron, né? Eu nunca me afastei da sala de aula. Eu amo estar na sala de aula. Então, eu nunca me afastei nenhum dia. Para mim, vereador não é profissão. Não é fazer demagogia, mas para mim, se vereador não tiver salário, está tranquilo. A minha profissão é professor. Eu estou vereador e entrei na política, por quê? Porque eu quero ver a minha cidade melhor. Então, quando eu decidi, essa é a cidade que eu vou viver e vou morrer, eu quero ver essa cidade melhor. Então, e aí, desde 2015, a Escola Lelizito se tornou de tempo integral. Então, durante o dia, eu estou na escola, trabalhando. Eu sou professor de inglês e coordenador. E saio da escola e venho para a Câmara. A Câmara é o meu segundo local de trabalho. Às vezes eu não venho para a Câmara, se tem algum evento, se tem alguma reunião, né? Mas de um modo geral eu venho para a Câmara, vejo alguma pendência, converso, faço ali os meus trabalhos. No trabalho de oposição, a gente mais estuda do que efetivamente faz projeto. Eu já aprendi há um bom tempo que vereador não precisa ficar aquele que fica enchendo de projeto. Projeto que muitas vezes não vai se realizar ou vai ser rejeitado. Então, logo no começo eu percebi que não é por aí, né? Então, eu tenho um papel muito importante na Câmara, que eu faço de diálogo com os outros vereadores. E aí, o meu trabalho maior é fiscalizar. Então, às vezes, perde-se horas estudando um projeto, perde-se horas estudando o portal de transparência. Para eu poder afirmar para vocês, por exemplo, essas questões de números e tudo mais, eu tenho que estudar, eu tenho que acompanhar, né? Então, isso dá trabalho. E aí eu vi mesmo algumas pessoas dizendo assim, eu não conheço o trabalho dele. Não conhece porque não quer, nunca procurou saber. Entra lá no Facebook e põe Professor Giovanni, né? Você vai ver, eu tenho uma página no Facebook, todas as sessões eu uso a tribuna, falo do meu trabalho, falo o que eu penso e tá tudo lá, né? Quer dizer, agora é fácil vir aí e falar assim, nunca vi ele. Não precisa me ver, né? Eu não sou candidato a Miss Simpatia, né? Eu sou um representante da população que recebo R$ 4.500 líquido todo mês para trabalhar. Então eu não vou sair por aí fazendo demagogia, né? Quando eu vou em algum evento público, alguma coisa, né? Faço ali descrevendo o evento, coloco foto, tá tudo lá na minha página. Então não venha falar que você não me conhece porque você nunca me viu no seu bairro, por exemplo. Eu conheço o seu bairro, eu sei a situação do seu bairro, porque eu saio de vez em quando por aí. Eu saio. Outro dia um amigo que comprou um terreno no Arco-Íris veio me reclamar da situação lá no Arco-Íris. E eu fui verdadeiro com ele. Falei, viu? Tão cedo não vai asfaltar o seu bairro, né? Sim. Porque essas coisas, né, quando a gente sai por aí, você vê a condição da cidade. Então, eu sei exatamente os problemas de Mairink, quais são os mais graves, os mais prioritários, senão eu não ia dar a cara e sair candidato ou pré-candidato no momento, né, a um cargo tão importante, né? E se eu estou me dispondo nesse momento, é porque eu quero continuar colaborando para a cidade ser melhor. Então eu faço esse convite, né? Entra lá na minha página, Professor Giovanni, acompanhe meu trabalho, aí você vai avaliar, né? Curta e compartilhe para os seus pares.
E as sessões da Câmara, São transmitidas também. né? Isso, mas eu faço, sabe o que eu faço? Eu pego o meu vídeo do YouTube. Verdade, você sempre... Eu pego o meu vídeo que eu falo 15 minutos, porque se deixar, professor, né, vai embora. Então, eu pego isso, só o meu vídeo de 15 minutos e coloco lá. Outro dia eu ouvi de uma eleitora, ela é muito querida até, e ela me perguntou um assunto, eu falei, você não viu que eu falei sobre esse assunto? Ela falou, é que os vídeos são muito longos. Se você não tem paciência de ficar 15 minutos, né, para acompanhar o trabalho do seu vereador, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E uma outra coisa, por exemplo, eu sou uma pessoa normal, eu vou ao supermercado, né? E eu não cumprimento pessoa que eu não conheço. Porque eu via muito isso do Binho. Sim. O Binho não me cumprimenta. Eu só cumprimento quem eu conheço. E se alguém tomar a iniciativa de vir conversar, é claro que eu vou cumprimentar, eu vou conhecer a pessoa, claro, né? Mas tem muita gente que tem esse ego, né? De, é político, tem que vir me bajular, tem que vir... né? Isso, Nossa, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa normal. Lá no Rotary, por exemplo, eu arregaço as mangas, ajudo a fazer limpeza, né? Lá e na escola também, na escola muito mais, né? Que a gente, Isso, eu sou presidente do Rotary Clube de Mairink, encerro meu mandato agora em julho, né? E estou passando para a professora Valquíria Barreira. E é isso, né? Eu sou uma pessoa simples, como qualquer uma, né? Mas assim, não pode ficar achando que, né? Claro. Porque a gente vê às vezes nas redes sociais isso, né? Então não pode. Tem que ser uma pessoa normal como todo mundo que se dispõe a trabalhar pelo município. É triste de ver o cargo, a posição de vereador que se tornou nos dias atuais, e até pedir que o senhor falasse disso, porque o senhor tem propriedade para falar sobre o assunto, que o vereador que está mais de youtuber, né, do que nós, tem mais vereadores youtubers, né, assim, se preocupando com as emergências que já não são casos políticos, né, já são casos de emergência, tipo o barranco que caiu, a senhora que está no hospital, ou... Na verdade, se aproveitando desses momentos de fragilidade da população, que na verdade poderia ter sido evitado. E o cargo de vereador exige isso que o senhor falou, né? Um conhecimento amplo de várias áreas, um estudo, né? É um trabalho que exige você realmente se fechar em torno de projetos para poder que eles sejam executados. Está numa era de político estrela, na verdade, né? Que vai e faz live de emergência e faz chamado da população para diversas coisas, mas como está... na hora do projeto... Exato. Como está o trabalho dele dentro da Câmara, o trabalho dele de fiscalização, né? Que na verdade é o que deve ser feito, né? Então, e infelizmente, às vezes algumas postagens dessa passam credibilidade. Exato. A população acredita que é verdade, né? Então, assim, a gente tem que usar as redes sociais com responsabilidade e bom senso, né? Por exemplo, eu fiz uma fala ontem na sessão com toda a ponderação que é minha, né? Mas cobrando o prefeito. Por exemplo, eu falei sobre mato, porque nós estamos vivendo aí uma época de enchente, tragédias e mato. É normal água, né? Muita água, chuva nesses meses de janeiro, fevereiro e março, né? São as águas de março, né? E aí é papel do prefeito como gestor público se preparar para isso. Vocês não vão achar uma postagem minha cobrando o prefeito do mato que está na rua, tal, porque é época que não dá conta, a prefeitura não dá conta. Sim. Agora, o que ela tinha que ter? Ela tinha que saber que essa época é época de chuva e o mato vai crescer, e ela então deveria ter economizado numa época de inverno para botar agora
3 equipes de terceirizada, né, porque a prefeitura tem uma equipe. 3 equipes, por exemplo, de terceirizada, roçando mato. Época de chuva, vai abrir mais buraco nas ruas da cidade. Vamos ter 2 equipes, 3 equipes de tapa-buraco. Em outros momentos, vamos reduzir. Sim. O que eu tenho visto, por exemplo, agora, é só a equipe da prefeitura, dos funcionários de obras, né, que estão limpando a cidade. Não tem empresa terceirizada capinando a cidade, porque eu pelo menos não tenho visto. Eu desconheço também. Só se tiver, por exemplo, nessa época eles poderiam estar talvez limpando as escolas. Isso é possível. Bom, agora eu cortei o senhor quando ia falar sobre a pré-candidatura e da decisão. Ela foi difícil? Sim, foi muito difícil, porque por mais que a gente tenha essa consciência da importância né, de estar na política, tem uma fala do Bertolt Brecht que diz que enquanto os bons cidadãos se omitirem, os maus tomarão conta. E não existe mal político, existe mau cidadão. Quer dizer, se como cidadão ele acha legal desviar dinheiro, roubar, como político ele vai fazer a mesma coisa. Eu brinco lá na escola com os alunos que cortam fila, né? Eu digo, viu, você acha legal cortar fila? Não tem problema, professor. Eu falo, tá vendo? Você é um futuro corrupto. E aí eles me olham com aquela cara, né? Sim. Tipo assim, como assim? Eu não. Quer dizer, não percebe que ali é um pequeno ato de levar vantagem. Então, este cidadão que não vê maldade em cortar uma fila, lá na frente ele é um político corrupto. Então, o que eu vejo, Carlinhos, é como uma missão. Então, quando você percebe a importância, o pessoal vira segundo plano. Às vezes eu falo para alguns amigos, eu não sou feliz na política. E daí vem aquela pergunta, não. Mas eu sou necessário. O ser feliz fica em segundo plano. Por quê? Porque eu realmente tenho a boa intenção. É claro que uma pessoa que é mal intencionada não está nem aí com ser feliz, ela vai ser feliz de arrecadar isso com outras coisas. Ela não vai estar preocupada realmente com a situação da cidade, né? Então, assim, foi uma decisão muito difícil. Alguns amigos e familiares me falaram, não, Giovanni, não faz isso. Essa decisão. Nós não desejamos isso para você. Essa é a fala exata. Nós não desejamos isso para você. Então eu vejo mesmo como uma missão. Sim. Eu achei que eu estou pronto, é o momento certo. Tenho 52 anos, me considero jovem, né, no sentido, mas é o momento certo. Com certeza. Se deixar passar, talvez fique tarde demais. Então, eu achei que é o momento certo. Lancei minha pré-candidatura, não volto atrás. E eu vou entender se os marinquenses decidirem, né, que não é a minha vez, que as minhas propostas não convenceram, né, mas eu sou bastante sério naquilo que eu faço e me proponho. Então acredito, tenho
Claro. Ter uma Então, visão convicção positiva de que vai dar tudo certo, né? Claro, claro. Porque nem sempre dá certo ganhar, né? Isso. Dá certo, acho que é a gente se sentir realizado o trabalho que foi feito, Se tranquilo, colocar, se colocar. Parabéns pela decisão. Obrigado. Estamos felizes porque com essa negação hoje em dia do conhecimento, né? Parece que não importa mais. Isso não importa, mas tem muita coisa escrita nesse livro, não dá para ler, né? Então a gente precisa de gente como o senhor lá. E até porque tem vários projetos, assim, umas ideias que, né? Por exemplo, é sobre reciclagem, sobre coleta seletiva. A gente estava conversando esses dias atrás, achei muito legal essas coisas. Que resolve vários problemas, né? De empregabilidade, sustentabilidade, né? Economia. Isso. Conte-nos um pouco mais sobre toda essa... Então, na verdade, assim, eu morei 1 ano e alguns meses em Londres em 96, 97. Eu voltei de lá em julho de 97, finalzinho de julho de 97. E lá eu já vivi essa realidade, né? Já tinha nos bairros os containers lá para você ir jogar o seu lixo separadamente. Bom, aí em 99 eu morei 2 anos e meio em São Roque. Fui em 99 e voltei em 2001 para Mairink. E em São Roque já tinha a coleta seletiva, não me lembro nem quem era o prefeito, para ser honesto, mas já tinha a coleta seletiva. Quando eu voltei para Mairink em 2001, eu me acostumei tanto em separar o lixo reciclável, e aí eu continuei separando, né? Aí um amigo me indicou uma pessoa que recebia, né? E eu nunca deixei de separar, desde que eu voltei para cá em 2001. E o que eu percebo, né? É que isso foi se alastrando, tá aí a televisão como instrumento educativo, né? Então a gente vê que hoje a criançada, a população está pronta, já entendeu o objetivo e tudo mais, né? Nós gastamos cerca de 6 milhões todo ano para descartar o nosso lixo doméstico. E então, como é que é medido para pagar esses 6 milhões? Por peso. E nesse lixo que nós descartamos, que vai para Iperó hoje, no aterro sanitário, vai reciclável, porque não tem coleta, a população vai fazer o quê? Põe no lixo normal, tudo misturado. Vai folha e terra, resultado de varrição. Essa varrição que é feita em algumas áreas, como Sorocabana, Centro, Jardim Cruzeiro A, o resultado da varrição é colocado em sacos plásticos, que é deixado e vai junto com o nosso lixo doméstico. Então vejam, gastar 6 milhões para jogar isso fora. Então eu tenho defendido essa bandeira desde o governo Binho. O Binho foi um governante muito responsável, tanto é que administrou aí, deixou 15 milhões em caixa na prefeitura, mas não implantou o processo de coleta seletiva e reciclagem. Então, no PPA, que é um documento de planejamento orçamentário para 4 anos, né, chama Plano Plurianual, eu indiquei 2 milhões, tirando desses 6 anual, né? Sim. Eu tirei 500 mil por ano, isso é orçamento, tá? E colocando então para implantação do sistema de reciclagem no município. Até 2019 não tinha acontecido nada. Então, ou seja, o prefeito não é comprometido com a causa ambiental, aliás, ele não é comprometido com causa nenhuma. Só tem uma. Aí, ele então, eu fiz um requerimento: prefeito, o senhor não vai fazer a implantação? E ele respondeu: não.
Portanto, com certeza será uma das primeiras coisas no meu plano de governo. E vai ter um comprometimento do meu governo em realizar essa ação. Não dá mais para pagar 6 milhões, sendo que, se tivesse uma economia, né, Sim. a gente podia aplicar em outro setor, podia ser na saúde, podia ser na educação, ou até na cultura, como a gente falou aqui, que é 1% do orçamento para a cultura e geralmente ainda às vezes não cumpre, né? Entendi. Então Isso é meio lamentável, até mesmo porque assim, há iniciativas individuais aqui em Mairim, algumas iniciativas assim pontuais que a gente vê. É que eu não me lembro o nome da igreja aqui que recolhe algumas coisas. Isso, do pastor Eduardo. Perfeito. Tem até o rapaz aqui na Rua de Baixo, na antiga Rua da Isso, Feira. são né? guerreiros, Isso. eu costumo chamar de guerreiros, porque na verdade não é um trabalho fácil fazer a separação dos recicláveis. É um trabalho difícil. Agora, tem que ser feito num local adequado, com higiene, com questões de trabalhistas. Você tem que ter uma proteção para manipular isso, porque pode ser objeto cortante, pode ser contaminado. Sim. Então, por isso é que o poder público tem que ter uma responsabilidade. A gente tem visto em diversos municípios isso dá certo, isso dá muito certo. É geração de renda e emprego. E aí, né, a gente vê Mairim se omitindo em relação a isso. Quer dizer, vamos continuar do jeito que está, vamos continuar mandando folha, pesando folha e pesando terra, porque quando você isso vai... Isso é coisa que qualquer um... É bem surreal. É surreal, porque, por exemplo, nós poderíamos separar esse lixo da varrição e colocar num lugar para ter compostagem. Eu vejo algumas iniciativas, né, de pessoas que têm horta na casa e fazem a sua própria compostagem. Quer dizer, o lixo orgânico também não é para ir no lixo doméstico. Sim. Então pensem, se a gente tirar o lixo orgânico separado, o lixo reciclável separado, o que é que nós vamos mandar para o aterro? Só coisas que realmente não tem serventia. Economizando. E vai ficar muito pouco. Porque quando a gente pega tudo que é orgânico e separa, que dá trabalho, gente. Sim. Toda separação, trabalho de reciclagem dá trabalho. Mas vale a pena. Então já vejo gente falar para mim assim, mas varrição vai que tem lá um papel de bala, né? Sim. Como é que vai fazer compostagem com papel de bala? É só usar para jardinagem, não tem problema. E além do mais, você pode levar num local que passa por uma esteira e tem alguém tirando esses materiais. Mais emprego. E isso, mais emprego, mais gente envolvida. Então, se você tem uma coisa limpa da compostagem, ela pode ser usada em hortas comunitárias, né? Quando a gente poda árvores na cidade, tudo isso é material riquíssimo que pode ser utilizado. Eu tenho aí participado da TEIA, que é um grupo que está se reunindo aqui na MPF, né? E o pessoal tem essa cabeça avançada, né? Sim. Tem um pessoal ali participando, desenvolve técnicas, né? Isso, de permacultura e tudo mais. Então, assim, sustentabilidade é a palavra. Diminuir o uso de alguns materiais que a gente sabe que não tem, né? Então, antigamente era tudo bem usar isopor, usar plástico. Hoje a gente tem que reduzir isso o
quanto a gente puder, né? Você, por exemplo, leva sempre a sua caneca, né, professor? Isso. Hoje você ganhou uma caneca nova. Hoje eu ganhei, a gente já Estou deixa estreando final. aqui, ó. Eu tinha que aproveitar. Caneca, isso, do aparelho, né? Então estamos bem aparelhados aqui, tomando um cafezinho delicioso. Logo à venda em nossa lojinha. Bom, falamos em questões ambientais, mas eu até pulei um assunto que era importante também, que devemos ter falado junto com a Fundação. Mas é que é Que difícil que a gente, cultura, entre amigos, né? Entre A amigos gente perde. vai, volta e tudo mais, E né? tá tudo bem. Nós vamos falar de projetos culturais ainda. Sabemos que os cursos que a Prefeitura tinha até o ano passado, agora está um período meio de suspenso. O que o senhor pensa nesse caso SEMEC, SRM, que a Prefeitura pode ficar sem um local para desenvolver seus projetos? Em contrapartida, não podemos dizer que o clube também está errado, porque houve um contrato firmado. Isso. O que o senhor acha que pode acontecer e o que seria uma solução plausível para ambas as partes serem E principalmente contempladas? a população. E principalmente o povo, né? Lógico, quando fala prefeitura, eu- sempre pensa no povo, né? Eu tenho acompanhado algumas das entrevistas aqui no aparelho. Uma delas que eu acompanhei foi do prefeito Denis, ex-prefeito Denis, né? Ele colocou algumas pontuações que eu achei muito importante. E é sempre importante a gente fazer uma reflexão sobre as nossas ações, né? Sim. Para a nossa classe artística, foi a revitalização do SEMEC, foi assim uma festa, né? Foi algo importantíssimo. Até é importante você participar ativamente de todo esse Isso, processo, é. né? Então, Em 2007, Pode contar pra eu gente. estava lá meio que invadindo, né, o SEMEC, que não era SEMEC ainda, né? o antigo cinema, né? Isso, invadindo aquele espaço, eu, Bárbara Lopes, Antônio Vitório, Lisa Camargo, juntamente com a Maria Cândida, né? e Sim, tudo. sim. Então, e é claro, uma ocupação pacífica, né? Um aval Do bem. da SRM, né? E aí, mas assim, a gente teve que limpar o espaço para poder usar mesmo, que ficou abandonado muitos anos, né? Então foi assim, uma festa, quando em 2009 o então prefeito Denis fez essa revitalização, foi um ganho, o SEMEC virou uma referência regional. Nós temos artistas que vêm, né, da região para se apresentar aqui, ficou um espaço muito bom, né? Eu tenho me apresentado lá de vez em quando com o meu grupo, a gente tem o nosso espaço lá, né? Mas eu estou falando só de teatro, mas é claro que para as outras artes, música, dança, sem dúvida nenhuma, né, é um espaço perfeito, né? E então, esse contrato que foi firmado, eu estou falando do Denis, por quê? Porque ele próprio já fez uma autocrítica, que ele deveria ter desapropriado. Porque o que acontece com qualquer espaço que a prefeitura tem interesse? Ela desapropria amigavelmente, declarando aquele espaço de utilidade pública. A partir daí, é claro que vai haver uma negociação, né? Sim. Como, por exemplo, muita gente não sabe, mas a estação ferroviária foi comprada pelo município. O prefeito Toninho Gemente comprou a estação, por isso que hoje ela é do município. Né? Então, o prefeito Denis já fez essa autocrítica. Eu acompanhei ele dizendo aqui, né? Deveria realmente ter desapropriado e a prefeitura ia pagar aquilo da forma que ela poderia pagar, não é? E hoje seria um bem do município. O que aconteceu foi que a SRM, em 2014, já existia o contrato, o prefeito Binho pagou em 2013, em 2014 a SRM estava quase sem sócios. E então se chegou lá então na prefeitura
de que esse dinheiro que era pago o aluguel depositado numa conta estava sendo sacado na boca do caixa. E não tinha prestação de contas, não tinha nada. A SRM estava totalmente sem nenhuma documentação. Então, o prefeito Binho, em 2014, tomou a decisão, juntamente com a sua equipe na época, de parar de pagar esse aluguel, porque estava sendo mais ou menos assim, estamos pagando para ninguém. E a prefeitura sempre precisa de dinheiro, né? Nós temos aí visto sempre algumas coisas que são inesperadas, como medicamentos de mandato judicial, né? Sim. A própria demanda dos precatórios. Então, tomou-se essa decisão na época, vamos parar de pagar. E que houve daí um acúmulo, e hoje a SRM se restabeleceu, né? Fizeram um chamamento público, hoje ela tem uma diretoria constituída, e ela está, legalmente falando, ela está correta, né? Sim. Ela está dentro de um preceito legal entre locador e locatário, né? Está cobrando na justiça um valor que não foi pago e pedindo a devolução do imóvel, né? Agora, entendendo aquele espaço como um espaço consolidado no cenário municipal e regional, como um espaço de educação e cultura, eu, como prefeito, não teria deixado chegar a esse ponto. Eu teria pago a dívida. Sim. Não vamos deixar chegar a esse ponto. Por quê? Porque aquilo é de interesse da coletividade artística e do povo. Quem aqui de Mairim que nunca foi num evento no SEMEC? Seja formatura, seja uma apresentação, um show gospel, um show, eu tenho visto aí alguns stand-up comedy, né, pessoal de São Paulo vindo para cá e lota. Sim. Lota, vem gente de Sorocaba, de Biúna, de São Roque, de toda a região. Sim. Quer dizer, quem é que tem um teatro de 500 lugares? Com esse esse porte, né? Sinceridade. E é claro que tem muitos problemas ali, né? Sim. Precisa, tem pontos que pinga água, tem água, pomba que ainda entra lá, tem falta de equipamento, né? Por isso a prefeitura hoje loca iluminação e som para aquele espaço, né? Eu sou contra isso, acho que já tinha que ter, né? Eu fiz uma emenda de R$50 mil no orçamento de 2015 e ao final do ano não se pôde concretizar para comprar equipamentos para o SEMEC. Mas eu acredito ainda num consenso entre a SRM e a prefeitura. Eu espero, como artista, como político e como cidadão, com certeza, ver esse espaço realmente sendo utilizado para a população. E a SRM pode até dizer, não, mas nós vamos continuar esse trabalho. Não vai ser a mesma coisa, vai ser uma outra coisa, né? Porque na verdade todos sabem que precisa de muita receita para se recuperar o local e para tocar qualquer projeto ali. Fica até pensando nesses anos todos de abandono, que talvez tenha sido mais de 20 anos, eu não sei quando parou, acho que em 98 já não havia mais nada lá. Mas como tu disse, né, chegar a esse ponto, né, eu acho que de chegar ao ponto de estar abandonado do jeito que vocês encontraram naquela época, foi um grande pecado, né? Sim. Já foi um grande pecado, porque servia a sociedade de uma maneira naquela décadas atrás, né? Mas eu percebo que ele reaberto, a partir do momento que ele foi reaberto pelo poder público, ele passou a servir muito mais, né? Muito mais coisas de formaturas aos stand-ups comedies, né? Foi assim, hoje ele atende amplamente a toda a cidade, mesmo que
com suas dificuldades. E a população se acostumou com isso, né? Se acostumou. Porque começa o ano, a gente que está sempre por perto de alguma forma ou de outra, já vem as pessoas comentando, quando será que começam as matrículas? Que cursos vão ter esse ano? Isso. E esse ano a gente não tem nada para falar. Se criou uma cultura Exato. de ter cursos gratuitos. Isso, gratuitos na área de arte e cultura, né? Agora, me parece que vai começar desenho. Rômulo, só, por enquanto que eu ouvi falar, né? Tenho acompanhado o trabalho também da Associação Portas Abertas, né? Lá no Polo da Barreto. É uma área muito grande ali, né? Todos aquele entorno ali do Polo Cultural. Sim. E, claro, trabalhando com voluntários, né? Sim. Mas o fato é que a população já se acostumou, né, com essa situação de ter os cursos. E eu, como educador, tenho que falar da importância disso para a construção do cidadão, né? Como educador e artista. Então, para mim, tem que ter arte na escola e tem que ter os cursos de arte no horário, né? No contraturno, que a gente chama, né? Sim. Tem que ter. Então, isso é uma extensão, né? Um dia talvez a gente chegue numa coisa de países de primeiro mundo que todos têm, é só escola integral. Sim. Criança é para estudar. Então, todos os países do primeiro mundo, eles só têm escola de tempo integral, desde o pequenininho até o ensino médio. E aí, enquanto a gente não tem que ter os cursos de arte para funcionar no contraturno. Tem que se oferecer isso, né? Os pais já entenderam que eles pagam impostos e nesses impostos está embutido, né, a formação, investir em educação. Então, é importante e... É algo que você vai pensar aí nesse... Sim, com certeza, tem que ter. Sim. Não dá para... É porque hoje a gente vê coisa, a seguinte situação, às vezes, de, por exemplo, em um mandato você está com um determinado quadro de professores e outro mandato volta, que são uma outra equipe e tudo mais. Não sei se há a possibilidade de, daqui uns tempos, né, porque o Maíra, que é tão assim, conhecido como celeiro das artes, de ter uma escola de artes com professores fixos, contratados, né, que não mudem, né, enfim. Eu sonho com isso também, né? Eu acho que a cada governo tem essa coisa de, né, esse artista trabalhou com aquele prefeito, não vem. É uma pena. É uma pena. Quem perde com isso é a população, né? Porque não é possível que isso aconteça, né? Eu vejo muito importante esse meu papel de pacificador, de uma pessoa que possa juntar esses artistas, né? Articular esses artistas para que se entendam, né? Que tenham um diálogo, pelo menos, né? Porque conflito sempre vai ter, mas a gente tem que minimizar isso e perceber o que é mais importante. É a arte. Sim. Né? Então, não dá para continuar dessa forma, né? Claro. Cada governo sai um grupo de artistas, entra outro, mas tem que ter espaço para todo mundo. Claro. Isso para as crianças a gente vê que é muito importante também, né, professor? Claro. Porque as nossas filhas, exato, claro. As nossas filhas estavam, né? A Ana veio de outro ano atrás, nesse ano passado a Anne também entrou, e agora começa o ano, elas vêm, e a tia Jéssica, vai ter balé com ela, e a tia Maine, e vai ter jazz, e eles se acostumam realmente, e a gente sabe que para as crianças adquirirem essa confiança, essa amizade, esse carinho com os professores, é um tempo, então é um processo, então é algo que é perdido de uma troca para outra, né? Bom, professor, estamos aqui, vamos encaminhar para o final, que agora vem uma pergunta bem legal, que assim, como será a disputa política que vem por aí?
mas a gente queria que o senhor falasse de uma forma didática, o que o senhor acha que foram as principais mudanças mudanças eleitorais que vão influenciar o voto do eleitor, né? O que se pode, o que não mais se pode, vai ser uma batalha virtual, vamos gastar sola de sapato, qual será a tendência? Então, a gente tem visto aí a conta-gotas mudanças nessas questões das campanhas, né? Eu acreditava numa reforma política radical, né? A gente dentro, claro, de um cenário democrático, nós estamos vendo aí a democracia em risco, né? Mas ainda temos as leis que nos protegem, né? E as leis que têm regido aí as questões da campanha, elas têm trazido algumas mudanças significativas, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, em poucos anos nós passamos de gente que lotava a cidade de painéis, né? Eu me lembro mesmo na campanha de 2012, um painel gigante em cima da casa do meu irmão ali na Mitsuki, né? E isso gera um custo, isso gera depois um resíduo. Nós estamos falando aqui de sustentabilidade também, né? Muito material de plástico. Então, assim, isso não pode mais. Antigamente era uma briga para pintar os muros da cidade. Se alugava muros, né? Se alugava muro. Isso não pode mais, né? A gente tem muro pintado até tem muro hoje. Pintado até hoje. O fato a conta-gotas, isto vai melhorando, né? Hoje, se você conseguir flagrar, provar que um candidato está comprando voto, é um crime, né? Perde o mandato. Né? E comprar voto, tem gente que acha que é só no dinheiro, né? Não é. Se você der uma cesta básica e pedir voto, você está comprando voto. Se você der um cobertor, hoje em dia está muito, né, é muito clara a legislação. Né? Então, eu acredito que vai ser uma campanha muito virtual. Eu já um bom tempo venho colocando em prática a minha ideologia de uma campanha. Então, eu comecei lá em 2008 mandando cartas para os meus alunos, porque são 22 anos dando aula, né? Sim. Você conhece todo mundo, você sabe onde mora, você sabe o nome do pai, o nome da mãe, enfim. Eu comecei em 2008 mandando cartas para os meus eleitores, para os meus alunos, na verdade, né? E depois, em 2012, eu intensifiquei isso, mas se acaba meio que, né? Ainda fiz som em 2012, um pouquinho menor, né? Fiz um pouco em 2008 e 2012. Em 2016 eu bati o pé. Não vou fazer som. É gastar gasolina à toa, é poluir o ambiente com desnecessário, é barulho que é ruído, né? É poluição sonora. Por mais que a minha música fosse suave, né? O pessoal tirava sarro, né? Daquela musiquinha suave. Mas é que eu queria agredir o mínimo possível, né? Em 2012. Em 2016 eu não pus um carro de som na rua e eu fui o segundo mais votado em Mairi e gastei R$1.300. Nossa. Então estou provando que não é com dinheiro que se ganha campanha, não é com poluição sonora. Se ganha campanha com verdade, com honestidade, com proposta. Honestidade que eu digo na sua proposta. Não é fazer proposta. Isso. Né? Porque a honestidade de você ser honesto você vai provar na hora que você for trabalhar. Né? Digamos que é o que a gente fala, né? Obrigação, né? Obrigação, é normal. Um dia eu falei para um amigo, falei para um amigo, ele falou, tem umas coisas lá na Câmara, assim, é verdade que tem umas coisas de corrupção?
Eu falei, é verdade, tem mesmo uns conchavos, umas coisas assim. Eu falei, mas eu não fico nem sabendo. Ninguém nem chega perto de mim. Por quê? Porque eles sabem da minha honestidade. E eu arrematei dizendo, para mim, ser honesto é tão natural quanto respirar. Ai, que lindo. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas isso é natural, isso tinha que ser uma conduta de todos. Né? Devia ser... Então é isso, eu acho que vai ser uma campanha assim, em grande parte feita pelas mídias sociais. Sim. Né? Mas ainda tem aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que vai precisar de um pouquinho de boca a boca, de conversa, olho no olho, né? Eu costumo às vezes mandar mensagem pelo Messenger para os meus conhecidos, dizendo assim, isso substitui uma visita. Que legal. Porque é verdade. Pega uma pessoa que às vezes trabalhou numa indústria o dia todo. Ela quer chegar, tomar banho, botar o seu shorts, o seu chinelo, sentar, assistir sua novelinha, dali a pouco tá lá alguém batendo na porta. Não precisa disso. Não é porque eu não fui na sua casa Sim. que eu não estou me comprometendo com as minhas propostas, com você, né? Então eu penso muito antes de fazer uma visita, só se ela for estritamente necessária, né? E se alguém quiser que eu faça uma visita, é claro, depois, quando chegar na época da campanha, é só entrar no meu Facebook, lá no Messenger, venha me visitar, meu endereço é esse. Né? Mas do contrário, eu vou considerar uma mensagem que eu mandei, ou por WhatsApp, ou por Messenger, como uma visita. Sou eu entrando no seu espaço e dialogando com você. Claro. E se eu te mando uma mensagem, você pode responder, né? Você pode dialogar comigo. O que você pensa disso? Por que você fez isso ou deixou de fazer aquilo? Quer dizer, você abre uma porta para um diálogo, né? Com certeza. E é importante que quebram alguns paradigmas também, professor, que eu estive pensando enquanto o senhor falava, que às vezes você vai na casa da pessoa e é aquilo, né? Eu estou comprometido com a pessoa, mas a pessoa, no caso o cidadão, eu, como todo mundo, acho que tem que entender que é o momento de a gente se comprometer com a cidade como um todo, né? Exatamente. Porque às vezes você vai lá, a pessoa vai falar do problema que está ali na porta da casa dela, mas que às vezes só parte de um problema maior, né? Com relação, por exemplo, à pavimentação, né? Ela é parte de um problema que começa lá no saneamento básico, né? Eu me preparei aqui para a entrevista e fiz até uma lista, né? Dos problemas de Mairim, porque, como eu falei, eu não fico me exibindo para ninguém, eu chamando, vem aqui, vamos tirar uma foto, mas eu ando pelo município, né? E a gente vai vendo, eu posso falar de todos os problemas, né? Desde os mais graves. Eu falei, por exemplo, lá na entrevista com o Wander sobre a questão do saneamento, mas não deu tempo de falar, por exemplo, da estrada Mário Covas. Nossa. Né? São São 11 crateras, uma coincidência, né? 11 crateras. O destino às vezes pega algumas peças, né? Não, e houve promessa firmada, né? Vou resolver, daqui uns dias está tapado, está resolvido. Né? Mas enfim, esse é um dos problemas de Mairinque, né? Falei sobre a questão do saneamento básico, que a gente está vendo aí um encaminhamento da questão, mas eu listei aqui, olha. Quais desses você acha importantes, os mais agudos, assim? Olha, hoje um dos grandes problemas de Mairinque é desemprego. Nós temos uma taxa altíssima de desemprego. Eu coloquei aqui, ó, decadência das empresas, das indústrias, fechamento de postos de trabalho. Então, quando eu falo de reciclagem, é uma tentativa, né? Sim. É uma tentativa de minimizar isso, de trazer muita gente para trabalhar dentro
desse espaço que vai ser gerido pelo poder público ou por uma cooperativa. Sim. Né? O poder público entra com espaço e vem uma cooperativa e ela vai se autogerir. Daqui a pouco os cooperados vão estar andando de carro zero, daqui a pouco eles vão estar comprando casa de luxo, porque é assim que é. Tem até um poema concreto lá dos anos 80, né? Lixo e Luxo, eu não sei se é Ferreira Goulart, mas eu me lembro desse poema. Foi usado, né, como tema de carnaval. Isso, foi pelo Joãozinho 30, se não me engano. Mas olha, máquina inchada é um dos problemas de Mairink. A prefeitura sendo um cabide de empregos, e às vezes não é nem por maldade, é de um prefeito acreditando que ele está ajudando os desempregados. Então tem que achar outras formas. É claro que também precisa das pessoas trabalhando na prefeitura, porque são servidores para atender a população, né? Mas hoje nós temos um excesso. Qualquer funcionário público, se for conversar, ele vai dizer: tem um excesso de gente na prefeitura. Sim. Né? Listei aqui falta de identidade, sucateamento da malha ferroviária, não recolhimento do FGTS. O prefeito não está recolhendo há mais de ano o FGTS. Isso vai ficar bomba para os próximos, né? Para quem pegar a prefeitura, né? Então essa é uma bomba, não sabemos o que vai acontecer, né? Demandas judiciais, precatórios, prédios públicos sem AVCB, que é o auto de vistoria, loteamentos irregulares, invasão de terras, áreas públicas, claro, né? Questão dos conselhos, né? A gente não vê os conselhos atuantes. Conselho é a participação social. A sociedade tem que participar dos conselhos. Sim. Então, com certeza, isso eu vou tratar no meu plano de governo. O horto florestal, isso tem que ter um comprometimento. O horto tem que ser um espaço de convivência do mairinquense. Você vai em qualquer cidadezinha pequena aí que tem um bosque, é um espaço bem cuidado de convivência. Sem contar o potencial turístico e aí cai-nos na empregabilidade. Uma possibilidade de espaço de food truck. Da saúde, né? É algo que eu me lembro, era discurso do então vereador, né? Que a saúde tem que funcionar isso, assim, assim, assado. Hoje a gente viu que ficou só no discurso, né? Não se concretizou. Questão da divisa lá com São Roque é algo que a gente não pode deixar isso, né, do jeito que está. Tem que sentar, dialogar e chegar num acordo. Aquilo ainda está na justiça, né? Entre outras coisas, né, a gente sabe dos problemas. Esses aí são os que graves, né? Por exemplo, vem aí a duplicação da Raposo Tavares. Que pode isolar um bairro. Isso, nós já vimos que veio a resposta da CCR, recebemos ontem na Câmara, dizendo que não vai ter uma entrada aqui na Nova Mairink, que vai ser lá no quilômetro 71. Então, tudo bem, a gente se acostuma, né? Se for por uma questão de segurança, para não ter acidentes, para não morrer mais gente, já tá bom, né? Sim. Porque o que tem morrido de gente por falta da duplicação. Vemos aqui pelo menos essas ultimamente. No final de semana, esses dias atrás, foram 3 acidentes, né? Vários casos, né? Mas se a gente contabilizar isso em anos... Meu Deus do céu. Sim. Não tem alguém que não conheça alguém que faleceu, infelizmente. E na questão das escolas, é claro, né? Não precisa nem dizer que educação e cultura a gente vai... Pilares. Opa! A Mandela diz, né? Da questão de a arma mais
potente, né, para se usar, para transformar uma sociedade, é a educação. Sim. Então, se você quer transformar a sociedade, você tem que acreditar que é um processo educacional, né? É isso mesmo, professor. Por isso aquela pergunta inicial lá dessa evolução da escola, porque hoje vemos que se estamos enfrentando isso hoje, a negação da ciência, a negação do conhecimento, um governo retrógrado, tem muito a ver com a educação que faltou, né, da década da ditadura para frente. Então a gente espera que continue, pelo menos aqui, né, na cidade. Eu acho que isso é até um medo dos políticos mais certeza. Desonestos, né? Porque uma população pensante, com conhecimento, é muito mais difícil de ser enganada. E se vocês me permitem, para encerrar, eu quero lembrar uma frase do Tiririca durante a campanha, que dizia assim: pior que tá, não fica. Isso é a maior estupidez que alguém já disse, né? Claro que fica. Como? Sempre pode ficar pior. Então, tá aí, você usou a palavra retrocesso. Como é que pode alguém, no século XXI, querer defender a ideia de que a Terra é plana? Para mim, além de não se dar crédito, tinha que internar urgente. A mídia ainda dá crédito para uma pessoa que, para mim, só está querendo ganhar notoriedade, só está querendo ficar famoso na mídia, porque nesse retrocesso, né, a gente vê que tem essa brincadeira, né, porque para mim é uma grande brincadeira. Sim. Uma pessoa vira público e fala assim: não, a Terra é plana. Mas por trás disso tem outros retrocessos, né? Estão querendo reescrever a história. A história que é feita por historiadores. A partir de gente que não estudou. Isso. Então tem aí todo um discurso que é preciso rever a história. Nossa. É de arrepiar um negócio desse. Com certeza. É de arrepiar. Então, assim, para você, mairinquense, que acredita que a coisa pode melhorar, tem que acreditar. Tem mesmo. Reflita. Porque pior que tá, pode ficar sim. Né? Então a gente tem visto essas coisas assim com muita tristeza, né? Eu costumo usar o termo decepção, né? É uma decepção muito grande de ver algumas discussões em redes sociais totalmente desnecessárias. Pessoas discutindo racismo, cotas, vacina, né? Gente ainda falando da aparência do outro. Que isso? Né? Hoje em dia nós estamos numa época que não tem mais que ver essas coisas, né? Mas é isso, muito obrigado por vocês terem me convidado, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi nossa. Professor, a gente que agradece, desejamos muito boa sorte para o senhor nessa empreitada que vai ser difícil, mas tenho certeza que vai superar e vai sair vitorioso disso. Agradecemos a você, a gente olhou aqui todos abismados um para o outro, que parece que vem chegando parte da nação dessa casa. Eu estou ouvindo uma coisa. Vai que maravilha. Mas Deus agradecimentos. E os agradecimentos são os de sempre, é claro, inclusive para meu pai que está chegando aí agora, pastelaria Tio Zico e Tia Fia, para o Benê Bambu que faz essas coisas lindas que estão aqui atrás, e a gente espera que você entre em contato com ele. Muito bem. Madá Doces e Salgados e Axel Transportes. Então, gente, a gente agradece que você ficou até o final. Espero que você tenha gostado desse papo com o professor aqui. E é só se ligar no aparelho que a gente está de volta logo. Valeu. Valeu. Ai, vem cá, Nenezinho! Olha aí. Oi, princesa. Olha aqui, fala oi ali, o professor.